Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais uma aula. Peguem, por favor, a apostila de matemática. Vamos lá, apostila de matemática. Como nós já havíamos combinado, no início da aula, nós já vamos estar trabalhando a questão se vai ter material complementar. Nós vamos continuar na unidade 3 e você vai fazer a gentileza de prestar bastante atenção aqui, que na página 124, tem uma brincadeira que você vai utilizar o material complementar, que você vai pegar lá na página 239, ó, 239, tá? Vai pegar esse dado aqui, com essas sílabas, uma verde e a outra vai ser roxa, na página 241. Esse é o material complementar que nós vamos estar usando na nossa aula de hoje. Então, você vai lá pegar esse material complementar quando a prof falar, chegar na hora, na página 124, tá bom? Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Apostila de matemática, da página 100 a 125. Escreva o número que está representado no ábaco. Decomponha-o e depois escreva como se lê. Muito legal essa história do ábaco, porque assim, ele vem no quadro de valor, né? Que nós já estávamos trabalhando em sala. O que você vai fazer aqui? Letra A. O número representado no ábaco você começa aqui, ó, unidade de milhar. Você pega as 3 argolinhas e coloca o número 3 aqui. Na casa da centena, uma argolinha. Então, você vai colocar uma centena aqui, número 1. Na casa da dezena, nós temos 2 argolinhas. Você vai colocar o 2 aqui. E na casa da unidade de milhar, nós temos 3 argolinhas. Você vai colocar 3 argolinhas aqui, número 3. E assim você vai formar esse número que está sendo pedido aqui. Esse número pode ser decomposto da seguinte forma. Você vai pegar aqui 1.000, então você vai pôr o 1.000 aqui. 3.000, desculpa, 3.000, 3 argolinhas, 3.000 aqui. 100 centenas, uma centena aqui. 2 dezenas, 20, você vai pôr aqui. E as 3 unidades continua 3. Vou colocar aqui. Essa é a representatividade com números e com as casas, né? Para você já estar fazendo a decomposição. Depois, você vai fazer como lemos esse número. E você vai escrever aqui. Lemos este número assim. 3.123. Coloque ele aqui escrito, tá? Essa é a primeira atividade que você já vai estar realizando. Que bom que vocês entenderam bem essa questão do ábaco, né? Eu estava conversando com algumas crianças, deu para perceber que está tranquilo. Mesmo sendo números bem longe, né? Nós estamos com números bem altos. E aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez lá, você vai fazer nesse exercício da letra B. Na escola onde Renato estuda, todas as classes estão aprendendo a reciclar papel. No quadro a seguir, você irá preencher a quantidade de papel que cada classe reciclou. Ao fazer essa pesquisa, os alunos perceberam que, ao preencher cada linha da tabela, foram usados somente os algarismos 3, 5 e 8, sem que fossem repetidos. Utilizando apenas esses números, esses 3 algarismos, e seguindo as dicas, descubra quantas folhas foram recicladas na classe, por classe, né? Aí vem aqui, ó, turma, terceiro ano A. Dica: o menor número possível formado por 2 algarismos. Deixa eu te explicar para você entender. Você vai utilizar 3, 5, 8, só, apenas. Então, você vai pegar aqui essa dica aqui, ó. Qual que é o menor número formado por 2 algarismos, usando esses 3 algarismos aqui? Esses 3 números. Vai ser o 35. Você vai colocar ele aqui. O terceiro B, dica: o menor número possível formado com 3 algarismos. Você vai formar o menor número utilizando esses 3 números aqui. Você vai colocar ele aqui. Terceiro ano C.
o maior número possível formado com 2 algarismos. Então, você vai pegar o maior, o 8 no caso, vai pegar o seguinte, né? Para você estar respondendo. Terceiro D, o maior número possível formado com 3 algarismos. Então, você vai pegar o maior número possível e você vai utilizar esses 3 algarismos aqui. Ela parece que está muito difícil, mas não está. É só você prestar atenção. Qual o maior número formado? Você vai pegar o 8 e aí você vai colocando aqui sucessivamente. Vai pegar o 8, vai pegar o 5, vai pegar o 3, e aí você vai formar um maior número. Uma boa dica, né? Na página 102, como auxílio da calculadora, faça as seguintes adições. Gente, precisa da calculadora. Pega a calculadora do celular. Aí você faz a letra A. 8.761, até aqui parece que está bem difícil, mas se você prestar atenção, você vai mudar apenas a casa da dezena, ó, mais 10. Que número vai ser formado? Vai ficar 8.771, porque você acrescentou 10. B, 764 mais 10. Mesma regra. Você vai acrescentar mais 10, então vai ficar 774. Aí você coloca aqui o número. C, 7.121 mais 100. Olha só, você já entrou na casa da centena. Que número vai ser formado? 7.221. Você vai colocar aqui. D, 4.540 mais 100. Você vai acrescentar mais uma centena. Então, vai ficar 4.640. Você vai colocar aqui. Agora, responda as questões. O que acontece quando adicionam 10 a um número? Aqui, quando você adicionou 10, o que aconteceu? Você entrou na casa da... Pois é, né? Você vai escrever aqui para mim. O que acontece quando adicionamos 100 a um número? Você entrou na casa da centena e por isso que o seu número teve um valor maior. É o que você vai estar respondendo aqui. O mesmo ocorre na adição 694 mais 10. Aí você vai colocar, o mesmo ocorre na adição? Não, por quê? Porque nesse caso é preciso trocar. Aí você vai colocar aqui que vai ter uma inversão, tá? E na adição 2.999 mais 100, por quê? Ela vai ficar 3.000, ó, e na adição 2.989. Aí você vai estar fazendo aqui que vai ficar 3.000, que vai subir, né? Esse número aqui, porque você vai acrescentar mais 100. Então, ela vai passar para 3.809. Mário e Melissa estão brincando com o jogo de composição a partir de 4 algarismos sorteados. Cada participante tenta formar o maior número possível, usando esses algarismos em cada partida. Ganha ponto aquele que obtém o maior número. Observe no quadro a seguir como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida e complete com o nome do jogador que marcou o ponto. Você vai utilizar o nome, tá? Partida, primeira rodada. Mário, 9.753. Melissa, 5.420. Nome do jogador que marcou o ponto. Você vai pegar aqui o maior. Quem foi o maior? Vai pegar o Mário, né? Que está com um número maior e vai escrever Mário aqui. Segunda rodada. 1.046, 6.521. Tranquilo também, né? Você vai comparar os dois e vai pegar o maior. Então, você vai pegar esse aqui. E vai colocar o nome da Melissa. Aqui é a mesma coisa. Terceira rodada. 7.624, Mário, Melissa, 6.830. O nome do jogador que marcou o ponto. Você vai colocar aqui. Quarta rodada. 5.310, 8.712. Aí você vai escrever aqui qual o nome do maior, então, o jogador que atingiu o maior número, se foi o Mário, se foi a Melissa. 9.798, 9.843, na quinta rodada. Qual o maior? Maior, aqui passou bem pertinho os números, né? Mas, enfim, o maior continua sendo esse aqui, 9.843.
Quem está na tabela com esse nome? A Melissa. Então, você vai colocar o nome dela aqui. Agora, responda as questões. Quem venceu o maior número de partidas, por quê? Você vai contabilizar aqui e vai contar, né? Qual o nome que mais aparece. Por quê que houve essa mudança? Porque essa jogadora, uma dica, venceu 3 partidas. Então, você vai colocar aqui por quê. Observe a jogada de Mário na primeira partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível? Explique. Sim, ele foi esperto aqui e colocou como fosse o maior número, sim. C. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível? Qual seria a melhor opção de organização? Não, aquele não foi por essa opção, né? A melhor opção seria 6.470, mas no caso aqui, então você vai colocar que não, né? D. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível. Qual seria a melhor opção de organização? Não, a melhor opção seria 8.630, né? Que foi o que ela não fez. Mas aqui está a dica com a resposta para você, tipo ditado que eu gosto de fazer, né? Se você conseguir pegar esse ditado, você já tem essa resposta aqui. E com os algarismos que Mário tinha na última partida, era possível ganhar de Melissa? Vai colocar sim ou não? Sim, né? Organizando o algarismo 9.987. 10. Complete cada reta numérica com o número que estão faltando. Preste atenção aqui, ó. Você tem que ficar ligado no início dessa reta numérica. 8.752, 8.753, 8.754, 8.755, 8.756, 8.757. Esses são os números que você vai acrescentar. Ele está indo pela casa da unidade que está tendo a mudança. No B, já tem uma mudada diferente. 3.020, 3.120. Aí você vai colocar aqui a resposta, 3.220, porque aqui ele já está indo de 100 em 100. 3.320, 3.420, 3.520, 3.620, que é a resposta que você vai colocar aqui. Você pode observar que foi de 100 em 100, né? Letra C. 7.180, 7.190, 7.200, 7.210, 7.220, 7.230, você vai responder aqui, e 7.240, automaticamente você vai colocar 7.250, está indo de 10 em 10. D, você já inicia aqui, ó, 1.820. Então, aqui você vai começar na reta numérica com 820. 820 passou para 1.820. Aqui está indo de 1.000 em 1.000. Unidade de milhar. 2.820, 3.820, 4.820, 5.820, 6.820. É o número que você vai pôr nessa reta numérica. Está indo de 1.000 em 1.000, ok? Represente no ábaco o antecessor e o sucessor do número 59. Então, você vai pegar aqui e vai colocar qual o número que vem antes. Você vai pegar a unidade de dezena. Se está pedindo aqui o número 59, qual o número que vem antes do 59? Aí você vai colocar aqui as 8 argolas aqui, vai colocar a representatividade na casa da dezena, que vai ser o 5, mas você tem que colocar as argolinhas, ok? E coloca o número também, tá? B, sucessor de 59. Sucessor. Primeiro você faz o que vem antes e sucessor o que vem depois. Aí aqui está a representatividade do 59, então você vai estar usando o zero na casa da unidade. A representatividade do zero, nós já vimos estudado o quanto ele é importante. E se ele está 59, ele vai passar para o 60. Quantas argolas você vai colocar aqui?
Você vai ter que fazer representatividade com argolas também, tá? Não esquece de colocar as 6 argolas aqui. Um criador de abelhas tem muitas colmeias. Observe a imagem que mostra o quadro delas, né? Aí você vai observar 6.320, 6.321. Aqui olhando nessa cena, vamos nos localizar por cores também, tá? Então aqui é 6.320 verde, 6.321 amarelo, 6.322 vermelho, 6.323 azul. Perguntas. As colmeias estão identificadas com números para facilitar o controle da criação. Responda as questões. Você vai estar se baseando nesses números aqui. A. Que número é o sucessor do que está na colmeia azul? Então, a colmeia azul está aqui. Qual número vai vir depois? 6.324. Você vai colocar aqui. B. O número que está na colmeia vermelha é o sucessor de que número? Você vai colocar 6.321. D. O número que está na colmeia verde é o sucessor de que número? 6.319. Você vai ver aqui, ó. 6.320, 6.319. Qual é a cor da casa em que está o sucessor e o antecessor de 6.321? 6.321 está perguntando o que vem antes e o que vem depois. Então, vai ser a casa da colmeia, que vai estar a colmeia de amarelo. Você vai pôr aqui amarelo. O que eu aprendi? O que você aprendeu nessa unidade? Ler e escrever números com 4 algarismos, né? Vocês viram quantos números foram aumentando. Na casa da unidade, na casa da dezena, na casa da centena e na casa da unidade de milhar. 1.164, usando os quadros de valores, né? E também comparar os números com 4 algarismos com o ábaco, que foi uma novidade. Nós não havíamos trabalhado ainda ábaco na sala. Nós ficávamos mais com esse modelo aqui. Qual? 9.489 é menor do que 9.842. Comparar os números com 4 valores, com 4 algarismos, que fica super grande. Chegou a 9.842, mas foi bem tranquilo, né? Determinar o antecessor e o sucessor de um número. Antecessor. Pega sempre essa regra. Antes. Sucessor, o que vem depois desse número que está aqui no meio. Você pega o antes e o depois. E aí vai fazendo que vai dando certo. Unidade 4, a matemática e a língua portuguesa. O que eu sei? Quais elementos da imagem lembram conteúdos de matemática estudados? Quais elementos da imagem lembram conteúdos da língua portuguesa? O que é preciso para compreender uma pesquisa como essa? Aqui você vai estar prestando atenção na matemática e na língua portuguesa, que elas vão estar juntas, né? Aí você vem aqui e continua. Como foi feita essa pesquisa? Ideias em construção. Nós vamos estar trabalhando a quarta unidade, a matemática e a língua portuguesa. As duas, ó, língua portuguesa e a matemática. Elas não podem ficar isoladas. Para você dominar matemática, você tem que estar com uma boa leitura. Senão você não consegue interpretar as perguntas, né? Língua portuguesa e matemática. Você vai ler todinha essa história aqui dos Jogos Paralímpicos, né? Em 1948, Lud organizou uma competição, 1948, esportiva, que envolve veteranos da Segunda Guerra Mundial, com lesão na medalha espinhal. Então, ele pegou as pessoas que são especiais de alguma forma, elas continuam em movimento, mas elas ficaram na Segunda Guerra e eles ficaram com algumas lesões, né? Com algumas sequelas que a gente fala. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional, atualmente denominado de Movimento Paralímpico. Este fez com que os Jogos
para atletas com deficiência fossem organizados pela primeira vez em Roma em 1960. Hoje, os Jogos Paralímpicos são um evento de esporte de alto atendimento. Por esse motivo, os Jogos enfatizam mais as conquistas do que a deficiência dos participantes. O movimento tem crescido de maneira significativa desde seu início. 400 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos de Verão de Roma, em 1960. No Rio, 2016, foram mais de 4.000 atletas de 176 países. Gente, o mundo inteiro participando. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, desde os Jogos de Seul, né, em 1988. Também têm sido cedidos no mesmo local. Esse texto ele é extremamente informativo e você tem que prestar atenção nas datas para você conseguir responder as perguntas. Foi uma forma que eles encontraram de estar valorizando todas as pessoas. Não importa o que aconteceu, importa que a pessoa vai até ter uma motivação a mais para estar viva, porque ela consegue participar de uma competição. Agora responda as questões abaixo. Seria possível compreender esse texto sem conhecimento da língua portuguesa? Jamais, né? Não tem como você saber o que tem aqui se você não tiver o domínio da leitura. Seria possível compreender esse texto sem conhecimentos de matemática? Também não, porque ele envolve bastante números, e números até elevados. 3. Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Atletas com algum tipo de deficiência. 5. 4, né? Em que ano foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos do Verão? Você vai prestar atenção na data. 1660. Essa é a pergunta e a resposta que você vai estar colocando. 5. Qual a quantidade de atletas participaram em 1960? Então, você vai colocar de 1960. Coloca aqui, 1960. Aí você vai colocar 400. Aí tem duas perguntas, ó. E em 2016 você vai responder também. Vai colocar 2016 e vai colocar a resposta de 4.000. 6. A quantidade de atletas de 2016, pelo menos, quantas vezes maior que a quantidade de 1960? Gente, foram várias e várias e várias e várias e várias vezes maior. Então, ficou 10 vezes maior, ok? Conheço 5 atletas brasileiros que mais conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos. Daniel Dias, na natação. André Brasil, natação. Clodoaldo Silva, natação. Adria Rocha Santos, atletismo. Pode ver que ela tem um guia, né? Uma pessoa que vai junto com ela para ela não sair da rota dessa competição que é atletismo, que é a corrida. Luiz Cláudio Pereira, atletismo. Olha a alegria, né? Segurar a tocha, que emocionante que é. Observe na tabela a seguir o número de medalhas que cada atleta conquistou. Daniel Dias, 24, André Brasil, 14, Clodoaldo Silva, 14. Aqui é o total, porque aqui tem a modalidade, ouro, prata e bronze. Adria Rocha Santos, 13, muita medalha, hein? Luiz Cláudio Pereira, 9 medalhas. Agora, responda as perguntas a seguir. Você percebeu como que os números estão envolvidos com a tabela para você estar sabendo? E você conseguir a resposta correta aqui embaixo? Qual atleta paralímpico brasileiro recebeu mais medalhas até 2016, entre ouro e prata, de bronze, ou de bronze, né? Que esporte foi praticado? Tem duas perguntas. Vai colocar o Daniel Dias, vai colocar a natação. Qual é o total de medalhas de ouro recebido pelos 2 praticantes de atletismo apresentado? Coloca aqui.
10 medalhas de ouro. Qual é o total de medalhas de ouro que esses 5 atletas ganharam? Essa eu vou deixar você fazer. Começa com o número 3, tá? Construindo conhecimento, interpretando textos, tabelas e gráficos. Para você fazer essa interpretação, era o que eu já falava para vocês, a professora Vanilce também. Você precisa estar lendo. Qual a forma de você começar a desenvolver a sua leitura, a você interpretar, a você entender o que você está fazendo? Lendo, não tem outro jeito. Museus no Brasil. O museu é um lugar que abriga a história da nossa cultura. No Brasil, temos uma grande variedade de museus espalhados por todo o território nacional. Por exemplo, podemos mencionar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, Iotim, em Minas Gerais, o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, no Rio Grande do Sul, e o Instituto Ricardo Brenet, em Pernambuco. Na tabela abaixo, você pode ver a quantidade de museus existentes no Brasil, por região, mas nem todas estão em funcionamento. Alguns estão fechados para reforma. Número de museus por região do Brasil. Região Norte, 168. Nordeste, 744. Centro-Oeste, 266. Sudoeste, 1423. Sul, 984. Total de museus pelo Brasil, nas regiões do Brasil, 3.585. Alguns museus recebem exposições temporárias, que atraem uma grande quantidade de visitantes. Observe as exposições temporárias mais visitadas no ano de 2017. Exposições mais visitadas no Brasil em 2017. Aí você está vendo aqui que tem um gráfico, né? Está usando as barras e você vai ver como que vai ficar essa questão desse museu. Mondrian é um movimento de Você vai ver aqui quantas vezes foi visitado. Depois, a figura humana na coleção MASP. Vai ver aqui, ó, ele vem aqui maior, chegou a 6.000. Esse aqui verdinho ficou em 4.000. E esse aqui deu uma subidinha, mas não chegou nos 5.000. Preste atenção nesse detalhe. Los Carpinteiros, objeto de tal. Perguntas. Você vai se basear para responder nessa questão aqui desse gráfico por barras, tá? E você vai responder. Marina leu o texto e fez algumas afirmações. Escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. No Brasil, há 3.585 museus em funcionamento. Isso é verdadeiro ou falso? Você vai vir aqui, 3.585, e você vai ver 3.585. Então, você vai pôr a resposta. Você tem que pesquisar, senão você não consegue responder. As regiões Norte e Nordeste juntas têm menos museu que a região Sul? É verdadeiro ou é falso? Presta atenção lá, tá? A região Centro-Oeste é a região do Brasil que possui menos museu? É verdadeiro ou falso? A região Sudeste é a região do Brasil que tem mais museus? Verdadeiro ou falso? V para verdadeiro, F para falso. A exposição de Mondrian e o movimento de Stich recebeu de todo menos de 7.000 visitantes. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, presta atenção lá nos números. A exposição A Figura Humana na coleção MASP recebeu em média 4.000 visitantes por dia. É verdadeiro ou falso? A gente já pensou uma exposição recebendo por dia 4.000 visitantes? Muito chique, né? Quer dizer que chamou a atenção de verdade. Desafio Olímpico. O número de consultas mensais realizados em 2006 por um posto de saúde está representado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizados mais de 1.200 consultas? Aí você vai pegar aqui o mês, né? O mês está aqui embaixo, ó. Só você prestar atenção. Janeiro, fevereiro, março, todos os meses, 12 meses aqui. E aqui tem as quantidades seguindo os gráficos. Então, você vai olhar a barrinha,
até onde ela vai. E vai prestar atenção na pergunta. A pergunta é: em quantos meses foram realizadas mais de 1.200 consultas, né? Aí você vai estar respondendo aí. Qual foi esses meses? Presta atenção aqui. Que mês é esse, tá? Foi o 5, o 7, o 9, o 6, o 8. É só você pegar aqui e ver que mês que vai dar para ser o maior e o menor, para fechar 1.200 consultas. E você vai colocar um só. Só uma resposta está correta, ok? Fazendo uma pesquisa estatística. Quando o assunto é leitura, é comum que haja diferentes preferências. Para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano, a professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Primeiro, a professora distribuiu o seguinte questionário para cada um de seus alunos. Olha, ela colocou o questionário primeiro, né? De qual dessas histórias você gosta mais? Ela fez a pesquisa baseada na resposta, passou a resposta para os alunos e os alunos tinham que dar o retorno para ela. O Pequeno Príncipe, A Lebre e a Tartaruga, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, o Patinho Feio. Ela colocou 1, 2, 3, 4, 5 opções de histórias. Em seguida, ela coletou os dados e anotou os resultados da sua turma. Nós temos esse costume, né? De estar fazendo essa regrinha de ver quantos foram os votos e a gente colocava no quadro. E vocês acompanhavam e registravam no caderno. De qual dessas histórias você gosta mais? Olha a quantidade aqui. Você conta os quadrinhos e vê A. Quem que ganhou? Pequeno Príncipe. B. A Lebre e a Tartaruga. Aqui ela teve 11 votos, né? Aqui teve 5, 6, 7, 8 votos. Pinóquio, 2 votos. Alice no País das Maravilhas, 4 votos. O Patinho fez 5 votos. Agora é a sua vez. Responda as questões. A. Sobre o que a pesquisa realizada pela professora Lúcia, do que ela está pesquisando? Ela está pesquisando quais as histórias preferidas, ok? B. Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano escolar? Prestaram atenção em que ano que é esses alunos? Olha a resposta bem aqui, ó. Vai lá na página 116. Você só vai conseguir se você fizer a leitura. Senão você não consegue. Tabela de frequência. Após coletar os dados, a professora Lúcia fez a seguinte tabela de frequência. Observe. Ela organizou, né, histórias preferidas dos alunos do terceiro ano. O Pequeno Príncipe, 11 vezes. A Lebre e a Tartaruga, 8. Pinóquio, 2. Alice e os País das Maravilhas, 4. O Patinho Feio, 5. Fazendo um total de 30 vezes que esses alunos gostaram e foram os que eles mais gostaram, foram esses livros aqui, que ela fez o total. Como a turma tinha 30, então fecha 30, né? O que é frequência? É o número que indica a quantidade de vezes que de uma informação aparece. Então, a frequência foi o que mais foi lido. A. 3. Observe a tabela e responda as questões. A. Qual a frequência da história Lebre e a Tartaruga? Muito fácil, né? Você vai lá, pega a Lebre e a Tartaruga, pega essa quantidade e responde aqui. B. Que história apresentou a menor frequência nessa pesquisa? Vai de novo observar ali e pega a resposta aqui. C. Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? Esse é o total. Então, essa é a resposta que você vai estar colocando aqui. Depois, você vai estar indo para a página 120. Gráfico de barras horizontais. A professora Lúcia também construiu um gráfico mostrando o resultado da pesquisa. Veja, ela tanto fez em pé como ela está fazendo deitado, que eu gosto de estar falando, né? Aqui no caso horizontal, que vai dar o mesmo resultado, porque ela colocou os números aqui embaixo. Ó. O Patinho Feio, ele vai atingir aqui os 5. Alice no País das Maravilhas é o verde, que vai atingir aqui o 4. Pinóquio vai ser o 2. A Lebre e a Tartaruga
5, O Pequeno Príncipe, que foi o que os alunos mais gostaram, vai estar no 11. Vai dar o mesmo resultado. Qual a diferença? A forma como ela colocou para estar atingindo o gráfico de barras horizontais. Então, muda aqui a estratégia, porém o resultado é o mesmo. Observe que este gráfico de barras horizontais, ele se parece muito com o gráfico de colunas, mas como o nome diz, as barras são apresentadas na direção horizontal, deitado. Agora, responda as questões observando apenas o gráfico. Olha bem para o gráfico lá. A. Qual é a história preferida dos alunos do terceiro ano? Gente, está muito fácil, né? Só você pegar aqui e ver a que foi mais votada. B. Quantos alunos escolheram Alice no País das Maravilhas? Muito tranquilo também. Você pega o nome da Alice e você vê quantas vezes e vê um número embaixo. Quantos alunos escolheram Patinho Feio? Mesma regra. Você pega o nome aqui e vê a quantidade onde esse número vai estar embaixo. Tranquilo, né? Conclusões. A partir de uma pesquisa, após realizar a pesquisa, a professora Lúcia escreveu um texto sobre o resultado. Quer dizer que ela já foi para a produção de texto, para a escrita. Eu estou falando que vocês precisam produzir mais, né? Porque, assim, com essa distância, a gente está trabalhando menos a questão da escrita. Mas vamos que vamos, né? Ajude a completando as lacunas. A pesquisa realizada com a quantidade total de alunos do terceiro ano revelou que a história preferida dessa turma é, coloca aqui, um total de, escolheu essa história. Aí você vai estar respondendo de acordo com o que você pegou lá em cima, né? Lembrando que são 30 alunos que participaram dessa pesquisa. Você gosta de ler? Por que essa prática é importante? Gente, sem leitura é impossível você responder qualquer disciplina. Então, para você estar bem, para você atingir o objetivo, para você atingir as respostas corretas, você precisa ler. Nós sempre incentivamos, ouça a história, fala na oralidade, explica essa história para nós. Lê, porque você precisa da leitura. Certezas e incertezas. Você já estudou uma situação que podemos classificar como certas e incertas? Vamos relembrar quais palavras podemos utilizar para fazer essa classificação. Leia e responda as questões. Lucas e João estão brincando com um bingo diferente. Neste jogo, são sorteadas letras em vez de números. Para jogar, eles colocaram em um saco 26 fichas com letras, o alfabeto, tá? Muito interessante esse jogo deles. Bom para o reforço para a gente estar pensando também. Em seguida, Lúcia sorteou 6 fichas com letras. As fichas que foram sorteadas não foram colocadas de volta no saco. Sabendo que as fichas azuis apresentam vogais e as verdes apresentam consoantes, analise cada situação abaixo. As verdes são as vogais. Azuis apresentam as vogais e as verdes apresentam as consoantes. Analise cada situação abaixo. 1, com certeza. 2, muito provável. 4, improvável. 5, impossível. Você vai pegar esses números e vai colocar eles aqui, ó. Então, vai começar. A primeira ficha sorteada conter uma vogal. Pouco provável, você vai colocar o 3. Uma das fichas sorteadas conter uma consoante. Você vai colocar 1. A primeira ficha sorteada conter uma consoante. 2. Uma das letras sorteadas ser vogal e estar em uma ficha verde. 5. Que é impossível, não tem condições. Sortear fichas com as letras A, B, C, D, E F nessa ordem. Vai ser a número 4, que é improvável também. Resultados possíveis. Um grupo de amigos está se divertindo com o jogo da roleta. Veja, no jogo sorteia-se tanto tem um tema que é necessário que cada participante fale uma palavra dentro desse tema. Com a letra inicial sorteada,
A roleta, por exemplo, o tema é animal. Então, você tem que achar animal aí. Vamos lá. Olha que gostoso, né? Gira-se a roleta e é sorteada a letra C. Então, cada participante tem que falar o nome de um animal que comece com a letra C, sem repetir. Vou começar com o cachorro, né? Que é o mais que a gente usa. Como é bom ter um cachorro. Agora responda as questões. 6. Ao girar a roleta, quais letras podem ser sorteadas? Você vai pegar essa quantidade toda de letras que foram sorteadas aqui, que está aparecendo aqui. 7. Se a casa sorteada for amarela, quais as letras podem ser obtidas? Gente, muito tranquilo. Você vai lá e pega as letras que estão na casa amarela. 8. Se a casa sorteada for amarela, tá. Isso aqui a gente já fez, né? Se a casa sorteada for azul, quais as letras podem ser obtidas? Você vai pôr só os nomes das azuis. Quantas casas são amarelas e quantas casas são azuis? Você vai colocar... Aqui tá pedindo amarela. Aí você vai colocar. E quantas casas são azuis? Você vai colocar as letras aqui. 10. É provável ser uma vogal em uma casa azul? Tem essa possibilidade? Não, né? Por que não? Em qual casa é mais provável parar na amarela e na azul? Aí você vai estar fazendo aqui. Quais são as chances, né? Observe que nessa casa foi possível determinar a possibilidade de algumas situações acontecerem. Esse tipo de estudo é feito em uma área da matemática que se chama probabilidade. Nessa área, por meio da interpretação de situações, é possível verificar quais resultados têm maiores ou menores chances de ocorrer. Converse com seus colegas e professor a respeito da seguinte situação. Se você estivesse jogando esse jogo e o tema fosse animal, qual letra você gostaria que saísse na roleta? E qual letra você não gostaria que saísse? Porque nem sempre você consegue, né? Com facilidade o nome com essa letra. Então, você vai querer, lógico, o mais fácil, porque você já sabe que está na tua cabeça ali que você vai utilizar. A brincadeira é, aqui, ó, vai ser onde você chegou na página 123, que você vai pegar um material complementar. Material para brincadeira, recorte e monte dos dados disponíveis do material complementar no dicionário. Aí você vai lá na página 239, que eu já havia falado para vocês, né? Você vai pegar esses dados aqui. Esse dado aqui, um vai estar verde e o outro vai estar roxo. E você vai ler aqui como que vai ser essa brincadeira. Como brincar. Ler passo a passo para você responder. Muito interessante, eu gostei dessa brincadeira, bem tranquila. Mais provável e menos provável. Clara e Leonardo vão trocar e formar palavras com dados de sílabas. Gente, é sílabas. Todos dominam praticamente, né? Veja os modos dos dados que eles vão usar. Os que você pegou lá da página 239, que você pegou lá da página 239 e 241. Olha aqui. Para verificar a chance de ocorrer um determinado resultado, é necessário conhecer todos os resultados possíveis. Por isso, Clara e Leonardo elaboraram um quadro com as possíveis combinações. Ajude a completar o quadro com todos os resultados possíveis dos lançamentos, considerando os dados e sempre lançando primeiro. Resultados possíveis dos lançamentos dos dados. Aí você vai colocar dado 2, dado 1. E você vai pegar as sílabas e vai formar palavras. Você vai contar o total aqui, ó, que você conseguiu formar. Parece que não, mas dá para formar mais um monte de palavras. Claro que tem umas palavras que você vai entender o significado e algumas não, né? Mas dá para formar. Agora, faça o que se pede. Quantos são os resultados possíveis? Dica, passa de 30. Agora faça o que se pede. B. Pinte no quadro os lançamentos que formam palavras que existem, aquelas palavras que você sabe, tá? Que ela realmente é real. Ela existe, não valem nomes próprios e apelidos. C. Quantos lançamentos
formam palavras que já existem em nosso idioma? Quais são elas? Você vai fazer aqui também, vai pegar lá as palavras que você conhece. D. Quantos lançamentos formam palavras que não existem em nosso idioma? Quais são aquelas palavras que você não entendeu, mas ela é uma palavra, né? Cena, por exemplo, você não sabe certo que a cena você sabe, dano é que você vai ficar mal resolvido. Palavra com nexo, nafa, você não vai saber certo o que vai ser, mas é uma palavra que foi formada, né? D. Quantos lançamentos formam palavras que não existem em nosso idioma? Quais são elas? E. Marque um X na situação que tem a maior chance de acontecer. Justifique sua resposta oralmente. O lançamento dos dados forma uma palavra que já existe. O lançamento dos dados forma uma palavra que não existe. Você vai colocar aqui que o lançamento dos dados forma uma palavra que existe. Essa é a resposta acertada, né? Nesse caso, as duas opções são resultados possíveis para o lançamento dos dois dados. Dizemos que há maior chance de um resultado acontecer quando dentro de um quadro da possibilidade houver um caso que favoreça o resultado. Ok, chegamos a 125. Ótima aula para você. Qualquer dúvida pode ligar, pode mandar mensagem, que nós estaremos atendendo vocês. Beijo. Esperamos vocês. Se precisarem, estaremos à disposição.